um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam com o vento embalando a dama. Vamos lá, João, vamos começar? Boa noite, pessoal. Boa noite, João. Tudo bem? Oi, João, boa noite. Muito bom ver essa galera bonita aí junto, né? Professor Eduardo, tudo bem, professor? Boa noite. Obrigado. Tudo bom, boa noite. Então, pessoal, é sempre uma alegria esse sábado aí, né? Que a gente se encontra, bate papo, aprende, conversa. E quando é gente da casa, tem um sabor especial, aquele tempero especial da moqueca capixaba, né? Da meliponicultura capixaba também tem o seu tempero próprio. Aí seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Já faz um tempinho que a gente está torcendo para o momento que você estivesse aqui com a gente. Bom demais. E, galera, quem quiser falar, apresentar alguma coisa, pode... tiver com algum trabalho, né? Ou tiver com algum tema interessante que quiser desenvolver, pode me procurar para a gente ver se agenda aí. Provavelmente agora presencial, mas a gente vai planejar como que vai fazer, pelo menos eventualmente as virtuais também, ou mesmo tentar um modelo híbrido, mas aí exige uma certa tecnologia, né? Para a gente estar no auditório, fazendo, transmitindo todo final de semana. Mas vamos lá, vamos ver, não vou ficar ocupando o tempo, vamos aproveitar o tempo da melhor forma possível. Obrigado a todos, obrigado, professor Eduardo. Bem, vamos lá então. Para quem quase todos devem conhecer o nosso professor Eduardo, né? Mas para quem não o conhece ainda, né, posso dizer para vocês que, antes de mais nada, ele é um dos sócios fundadores da nossa associação, né? Desde 2016 está aí no grupo, contribuindo com o grupo, tá? E ele é atualmente professor titular do IFES, antiga Escola Agrotécnica de Santa Teresa, né? Que hoje é o campus de Santa Teresa, tá? Ele está lá desde 85. Ele atua no setor de animais de pequeno porte, né? Tem graduação em licenciatura plena em Ciências Agrícolas, né, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele tem o mestrado também em Educação Agrícola, da Universidade Rural do Rio de Janeiro, e o doutorado em Produção Vegetal na Universidade Estadual do Norte Fluminense, né? E hoje ele, de certa forma, vamos dizer assim, vai dar o prazer para a gente de falar um pouco sobre a tese de doutorado que ele, essa semana retrasada, passou pela banca, né? E foi aprovado com louvor, e ele está dando aí o privilégio de ser a AME a primeira a ter acesso a esse material desse trabalho dele, né? Então, o professor Eduardo, além de ser uma figura conhecida aqui no Estado, ele é bastante conhecido também fora do Estado, né? Tem muitas participações aí em grupos de trabalho da meliponicultura, tá? E a gente se sente muito honrado em ter você aqui, Eduardo, com a gente, né? E a gente fica aqui torcendo para que tudo fique justo e perfeito nessa nossa apresentação de hoje, tá? A bola é com o senhor. Opa! O Dornélio já se manifestou aí. Opa, não sabia não, Dornélio? Sabia, com certeza. Yeah. Prazer em ver, professor, meu irmão. Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Então, é com você, Eduardo. Pode ficar à vontade. Obrigado, Adailton. Obrigado a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? Para mim é uma imensa satisfação
passar para vocês alguns conteúdos, né, que nós conseguimos, na realidade, resumir, né, e para a gente poder passar para vocês uma parte do nosso experimento, né? O Adailton comentou que foi semana passada foi a progressão para professor titular aqui no IFES. Essa tese de doutorado foi defendida em maio desse ano, né? E eu já tinha comentado algumas vezes com o Adailton já tinha feito o convite, eu tinha proposto, Adailton, deixa aliviar um pouquinho, que a gente estava com uma carga um pouquinho pesada, ainda mais nesse período de pandemia, né, que a gente estava com um aluno, até agora, né, aluno no sistema online, ou seja, em casa, a gente mandando material para aluno, e é complicado, né? E, querendo ou não, a vida de professor, quem é professor aqui no grupo sabe disso, ficou bem complicado. Passamos a trabalhar 2 vezes, 3 vezes mais, dependendo da situação, né? Tivemos que atender aluno fora, e agora está voltando, né? Os alunos voltaram dia 8, semana passada, dia 18, né? Os alunos retornaram, mas eu continuo na situação ainda online. Eu tenho para alguns funcionários, nós temos algumas especificações, pelo fato da idade, né? Então eu contemplo nesse quesito, eu continuo online, mas eu acredito que logo depois do segundo semestre, para a gente, que vai ser a partir do final de fevereiro, né, que está tudo conturbado, eu acredito que todos voltarão, né? Então, gente, é um prazer muito grande, viu, passar para vocês esse conteúdo. Foi um conteúdo muito bacana, né? Eu tive a oportunidade de estar fazendo doutorado, agora já quase aposentando, que praticamente no final do ano que vem eu estou aposentando, mas eu me sinto muito, muito contente por ter feito tanto mestrado quanto doutorado na área de um bichinho que eu adoro, né? Que são as abelhinhas, né? Então, a gente aprende muito nesse período de estudo, né? E eu estou vendo aqui que a plateia hoje, Adailton, você me colocou no meio do fogo, né? Que tem muita gente aqui, estou vendo aqui, e muita gente especial aqui no grupo, viu? Então, porque eu confio. Bate-papo para nós aqui. Vamos lá, então. Eu confio na sua capacidade, né? Pode se preocupar, eu confio na sua capacidade. Mas vamos lá, então. Então tá, gente, vamos iniciar, então. Só vou pedir ao pessoal, se por acaso, durante a sua apresentação, quiser fazer alguma pergunta, né, por favor, usa o recurso da mãozinha levantada, que aí o João e eu aqui tentamos não atrapalhar a apresentação, mas fazendo alguma algum pedido para que a gente possa ter a resposta imediata, tá? Ok? Tudo bem, então, vamos lá. Usar então o recurso da mãozinha aí, pessoal. Uma boa noite. Então, vamos lá, professor. É com o senhor. Na sua luta em função do seu papel, na produção do seu mel, contemplar. Olha, a partir desse momento eu não estou vendo mais vocês, né? Que eu fiz opção por tela inteira, mas eu sei que vocês estão me vendo. Eu gostaria que vocês estão escutando bem o meu áudio aí? Tá tudo bacana? Tranquilo? Tá ótimo. Tá ótimo. Perfeito. Então vamos lá. A apresentação já está na tela direitinho. Então vamos lá. Então, gente, eu preparei aqui, na realidade, esse foi o material defendido no dia 24 de maio de 2021, né? Na UENF. Foi a tese apresentada ao Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, como parte das exigências para a obtenção do título de doutor em produção vegetal, né? E fiz algumas adaptações, né? Reunião online hoje para o pessoal da AMES. Vamos lá, então. Pessoal, foram realizados 3 experimentos com o objetivo de avaliar as plantas cultivadas e não cultivadas exploradas durante o forrageamento de meliponíneos.
assim como identificar os tipos polínicos de plantas cultivadas e não cultivadas com potencial para meliponicultura. A localização do experimento foi na região de Santa Maria de Jetibá, em propriedade de cultivo agroecológico, né? Onde nós tínhamos produtores. Um produtor não usava defensivo agrícola, os tratos culturais era o equivalente a deixar o mato crescer no meio das culturas. Todos conhecem como que é o cultivo orgânico, né? Ou seja, tem uma certa responsabilidade, né, com a clientela, eles têm uma clientela fiel, né? E é ali que foi feito o nosso experimento, né? O período do estudo demorou 1 ano, né? Nós começamos, foi no outono de 2019 para 2020, né? Então, rodou 1 ano esse estudo. Inclusive, esse estudo, finalzinho desse estudo, eu tive até alguns problemas, que foi quando a pandemia estourou, né? E o município de Santa Maria de Jetibá foi um município que foi fechado. Houve muitos casos, né, da Covid-19 e os últimos as últimas coletas de materiais foi até problemático para mim fazer isso, mas graças a Deus deu tudo certinho, né? A metodologia, qual foi a metodologia utilizada? No nosso experimento, eu só trabalhei com uma abelha, que foi a abelha jataí, uma abelha regional, uma abelha da região, né? E uma abelha nacional, né? Não podemos considerar uma abelha nacional. Para mim, é uma das melhores abelhas para se trabalhar. Eu me lembro muito bem, todos sabem que eu tenho o Dr. Paulo Nogueira Neto como um grande mestre, né? Eu tive a oportunidade de, quando eu terminei o mestrado, fazer um período de busca de técnicas apuradas ou algo lá na Fazenda Aretuzina, lá em São Paulo, São Simão, né? E eu tive o Dr. Paulo como um amigo. Eu nunca me esqueço quando o Dr. Paulo me falava que ele sempre tomava a colherzinha de mel jataí para ele. Ele comentou comigo uma vez que era um dos méis preferidos dele, né? Então, a abelha jataí foi escolhida com esse propósito, né? Por ser uma abelha de ocorrência na região, uma abelha tranquila de se mexer, né? A abelha foi a da espécie jataí, Tetragonista angustula. Nós tivemos coletas de materiais no campo, ou seja, espécies vegetais floridas, né? Espécies vegetais essas que eram plantas cultivadas e não cultivadas, né? Nós colhimos esse material, todas as flores em antese eram colhidas, as plantas. As identificadas, eu já tinha identificação, já sabia. As não identificadas eram feito essicata, né? Secagem dessas plantas, que foram encaminhadas para o Museu de Biologia Melo Leitão, para o setor de botânica, e no setor de botânica teve a identificação por botânicos, por pessoas especializadas, né, na área. Então, nós colhíamos esse material. Também fazíamos coleta de grãos de pólen nas curbículas das abelhas ao entrarem em suas caixas, né? Também, no início do experimento, coletávamos também material interno da caixa, ou seja, dentro dos potes de pólen. Eram feitas todas essas coletas, né? E isso para futuras identificações, para a gente poder cruzar as informações e saber, na realidade, quais as plantas realmente visitadas, forrageadas pelas abelhas, né?
Professor, só uma perguntinha. O senhor, por acaso, passou da tela que está a localização, período e... Não, ainda estou em metodologia. Não, porque me perguntaram se estava travada a tela. Não, estou em metodologia ainda. Não está ainda, ok. Ok. Então, gente, foi feito todo esse trabalho, né? E, inclusive, foram feitas lâminas desse material no laboratório do IFES, né, do campus Santa Teresa. Eu contei com a ajuda de alunos, monitores, né? Preparamos essas lâminas. Essas lâminas, depois de preparada, foram analisadas na FUNED, na Fundação Ezequiel Dias, um órgão estadual do governo de Minas Gerais, onde a minha co-orientadora, a professora Paula Calaça, né, me ajudou muito nessa identificação dessas lâminas, né? Algumas lâminas até teve que ir para São Paulo para ter a devida identificação, né? Então foi muito trabalhoso. Eu até pensei que eu não ia dar conta, não, mas graças a Deus a motivação foi muito grande, entendeu? E mesmo tendo muitas dificuldades, nós tivemos aquela sensação no final de dever cumprido, porque realmente foi muito prazeroso no final do trabalho, do experimento. Só para vocês terem uma ideia, as abelhas já tá aí, eu tinha as abelhas, isso aí era o meliponáriozinho que foi montado, né? Constou de 5 caixas, 5 colônias de abelha já está aí, e eu tinha abelhas viradas para o outro lado também, vocês podem verificar aí no fundo da tela, né? Deixa eu dar... Lá no fundo, vocês estão vendo? Eram caixas viradas para o outro lado. Por que essas caixas? Para o experimento, só contou essas caixas aqui, ó, caixa A, B, C, D, foram 5. Mas as caixas reservas, porque se porventura tivesse algum problema, de alguma mortalidade, alguma colônia dessa viesse a ter algum problema, eu tinha colônias para serem substituídas, é claro, com as devidas anotações e os registros, né? E, graças a Deus, durante um ano, eu não tive baixa de nenhuma colônia dessa, colônia A, B, C, D e E, eram 5 colônias, era assim que eu as enumerava, né? Identificava, aliás. Não tive baixa, muito pelo contrário, essas caixas foram para lá com uma melgueira e, durante o período, teve caixas dessas aí, desse modelo ímpar, que eu tive que botar até mais 2 melgueiras na parte de cima, né? O modelo é esse modelo que todos conhecem, é o modelo ímpar, né? Desculpa. É o modelo ímpar, né? Está o desenho aqui ao lado, né? Constando de ninho, sobreninho, né? E melgueiras, né? Essas melgueiras. Tá? Então, nós tivemos aí todo o experimento, né, feito nesse local, né, onde eu tinha 2 visitas por estação climática. Na realidade, então, eu tive coletas de plantas que estavam floridas na região, eu corri ali a região toda, né, e coletava as plantas identificadas eram somente registradas, as plantas não identificadas eram coletadas, feito esse-cata, encaminhada para o Museu Melo Leitão para receber a devida identificação pelos botânicos, e fazia a coleta de pólen da pata das abelhas, das curbículas das abelhas, ao entrar na caixa, né? Foram coletadas de 6 abelhas por caixa, em cada coleta, então 6 vezes 5 eram 30 coletas, né? 30 coletas que viravam lâminas, né? Isso deu uma trabalheira imensa. E depois nós tínhamos coleta de pólen internamente na caixa também, né? Então, uma espécie foi a nossa jataizinha, que todos conhecem, né? Vou adiantar mais aqui, né? Para a gente não ficar... Eu tive que colocar essas figuras porque tinha uma pessoa da banca que foi escolhida pelo meu orientador que não era bem da área, era da área mais de estatística, então eu tive que trocar um pouquinho a miúdica para poder ter um bom entendimento. E uma coisa que eu já chamei a atenção, vou repetir, é uma abelha que ocorre naturalmente aqui, né, no Espírito Santo, em diferentes ecossistemas, né? Classificação dela, todos já sabem, né, gente? As abelhas sem ferrão, abelha com ferrão, né? Parte mais teórica eu vou passar um pouquinho, que tem mais coisas muito mais interessantes no final.
A localização dessas abelhas, né, dos meliponíneos, né, tem uma distribuição pantropical, né, sendo encontrada em toda a América, com exceção da Cordilheira dos Andes, sendo abundantemente encontrada em florestas tropicais, onde tiveram sua origem. Né? Então, nós vemos aí, pela marcação, né, a área de ocorrência, né, pelo menos é o que nós temos, né, em termos de publicação, né? Então, nós vemos que a meliponicultura vem ganhando espaço em todo o território nacional, né, pela vasta diversidade da flora e dos mais variados tipos de clima que possui o Brasil. Né? Nós sabemos que as abelhas sem ferrão, né, as abelhas indígenas sem ferrão, têm um papel muito importante, né, muito importante. Segundo o professor Kerr, né, o Brasil possui a maior diversidade das abelhas sem ferrão do mundo, né, podendo até representar, né, 90% dos polinizadores de um ecossistema. Né? A atividade dessas espécies de abelhas sem ferrão, denominada meliponicultura, ela é atrativa para produtores agrícolas, inclusive na minha área de experimento, o proprietário lá, quando acabou o experimento, eu deixei de presente as 5 caixinhas lá para o proprietário, ele ficou maravilhado lá com esse presente, e depois ele aprendeu muita coisa comigo durante esse 1 ano lá de coleta de informação. Ele sempre, nos dias que eu ia, ele ficava do lado, ele ficava observando, e eu tinha que, de uma forma delicada, né, fazer a coleta do material e passar alguma coisinha para ele, porque eu sentia que ele tinha ali uma sede, ali no conhecimento, de aprender. E eu não queria decepcioná-lo, né? Um senhor humano, né? Uma pessoa que eu sou eternamente grato lá por ter permitido lá esse experimento em sua propriedade, né? E ele é uma das pessoas lá que ficou lá, ficou apaixonado pela criação de abelha e está querendo até mexer com outras espécies, né? Eu sempre comentando com ele, né? Para ele, a região dele ali tem a melipona capixaba, né? E até já dei alguns conselhos para ele criar aquelas abelhinhas da região, as abelhinhas de ocorrência natural na região dele. Então, tem futuro ali, com certeza, uma pessoa muito bacana. E com relação a essas abelhas, com relação às abelhas sem ferrão, né, elas também são um pouco exigentes em espaço, em trabalho. Né? Eu já estou aposentando para o ano que vem, então eu já estou pensando aqui já em ter a minha aposentadoria mais leve, né? Eu já mexi com apps aqui na escola, então acho que não dá para ficar carregando minha hogueira de mais de 10 quilos para lá e para cá, não. Né? Eu acho que uma caixinha de abelha sem ferrão é bem melhor. Né? Fornecimento de subprodutos bastante valorizados, de muita importância na polinização de culturas, né? Conservação dos agroecossistemas. Né? Então, isso tudo é um valor enorme, né? Então, a gente vê aqui uma relação entre abelhas e flores, né? A professora Imperatriz Fonseca está aí na nossa live hoje, viu, professora? Peguei aqui a sua citação, muito bacana, que as abelhas, para sobreviverem, necessitam de uma fonte de alimento energética e outra proteica. Fontes estas que são encontradas nas flores. Isso aí é uma citação da professora Imperatriz Fonseca, professora Vera, a qual eu admiro muito. Então, nós vemos aí o pólen e o néctar. O pólen, a substância sólida, a substância, né, proteica, né, que é utilizada como alimento para as abelhas, tem a sua função interna ali nas crias, né, para a produção da papa larval e outras coisas mais. E o néctar, substância líquida, né, que as flores liberam, né, para que as abelhas coletem esse néctar e mais tarde vem até transformá-lo em mel. Né? Então, nós vemos aí, então, existe uma relação. Né? As abelhas vão até as flores coletar seus alimentos, e as flores, as espécies vegetais, através das flores, né, necessitam desses agentes polinizadores, no caso, não só as abelhas, mas outros insetos também, mas as abelhas, né, para se perpetuarem, né? Olha que imagem bonita aí. Tá aí uma abelha, parece que é uma abelha, parece ser uma abelha solitária, né? Mas não é o caso, eu não quis especificar. Eu quis aqui mostrar a imagem como que
as abelhas, né, dependendo do tipo de flor. Isso aí me parece ser uma flor de uma espécie vegetal, da família das cucurbitáceas, me parece, não tenho certeza. Então, nós vemos aqui o exagero de pólen, né? O pólen é o gameta masculino, né? É o gameta masculino, ou seja, esse pólen, ele se encontra na antera, né, que é a parte masculina da flor, e ele vai, né, o grão de pólen, ele vai até o estigma, que é a parte feminina, né, ocorrendo, fazendo com que ocorra a fecundação das flores, né? E o que é a fecundação das flores? Nada mais é que a transformação em fruto. Eu costumo falar para os meninos aqui o seguinte: quando a gente vê um pé de jabuticaba, eu dou sempre exemplo de espécies vegetais que floram muito, por exemplo, a jabuticabeira, coisa mais bonita. Aqui na escola tem um pomar de jabuticaba. As jabuticabeiras aqui têm 30, 40, 50 anos. A nossa escola aqui, o Campus Santa Teresa, antiga Escola Agrotécnica Federal de Santa Teresa, já tem 80 anos. Né? Nós temos um pomar de jabuticaba aqui, um troço de louco, né? Árvores de tronco já imensas, né? E é a coisa mais bonita na hora que aquilo está florido. É tudo branquinho, branquinho, branquinho. Então, eu costumo falar com os meninos o seguinte: vocês estão vendo esse montão de flor? Será que tudo vai ser polinizado? Porque se tudo for polinizado, vai virar tudo fruto. E se não for polinizado? Se não for polinizado, a flor murcha, seca e cai. Então, ela não vai virar fruto, né? Então, tem que ocorrer essa polinização, né? E existem vários tipos de polinização, né? Essa polinização, principalmente dos insetos, né? Então, isso aí é de grande valia para a produção de alimento, né? Para a transformação das flores em frutos. Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam com o vento e balançam.